Aprender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco! Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Estamos aqui com Samuel Soares, CEO, cofundador da Samsys, uma empresa de consultoria e soluções informáticas que se destaca por ser PME Excelência por 4 anos, ser PME Líder há 14 anos consecutivos, está entre as melhores empresas para trabalhar em Portugal, faz parte do grupo das empresas mais felizes em Portugal por 6 anos consecutivos e tem alcançado o 2º lugar no índice de excelência. Então, com um histórico de sucesso, vamos então receber Samuel Soares. Olá, Samuel, tudo bem? Olá, Eduardo, muito boa tarde, tudo bem? E boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir. Olha, deixa-me-te dizer, este foi dos episódios em que mais pessoas se inscreveram, portanto passamos as 300 de pessoas que se inscreveram neste episódio. Acredito muito que este tema da liderança comercial é algo que suscita bastante interesse e, olha, estou bastante contente, em primeiro lugar, por teres aceitado o desafio, não é? Digamos que abordei-te pelo LinkedIn, desde logo te disponibilizaste, entretanto tivemos a sorte até de nos conhecermos presencialmente e, olha, muito, muito obrigado, Samuel, por teres marcado presença. Obrigado eu por o privilégio, obrigado eu pelo convite, Eduardo. É algo que faço com muito gosto, é algo que tenho prazer em fazer, de conversar, partilhar e trocar experiências de trabalho que possam, de alguma forma, nos enriquecer a todos, porque hoje também estou aqui para aprender contigo, não é? Pronto, olha, vamos aprender nós os dois e espero eu com os nossos participantes, com os nossos convidados que, como já sabem, podem sempre colocar comentários, fazer perguntas e também partilhar um pouco das suas experiências. Então, Samuel, para quem não te conhece e não conhece a Samsys, que vão de ser muitos poucos aqueles que nos estão a ouvir, fala-me um bocadinho então sobre a tua carreira e de como é que nasceu a Samsys. Ok, isso por si só dava um episódio, mas não vamos querer ocupar não vamos querer ocupar o podcast todo. Eu vou procurar ser extremamente o mais sucinto possível. Como é que eu poderei resumir? Olha, relacionado com este tema que vamos falar mais, que é a liderança comercial, deixa começar por dizer a todos, ou para partilhar com todos, que eu sempre tive um certo gosto na área comercial, desde criança. Eu recordo perfeitamente que já na altura do meu 7º ano eu vendia jogos para o Spectrum 48K. Para aqueles mais jovens que
estão a acompanhar, façam uma pesquisa e descubram este magnífico mundo do 48K. Depois, mais tarde, vendia jogos de Commodore Amiga, isto já a beirar o secundário, e isso depois foi crescendo até um dia mais tarde dar origem à Samsys. Como é que a Samsys nasce? Na altura, eu era desenhador, era chefe de produção. Eu comecei a minha atividade profissional com 18 anos como desenhador técnico numa empresa de metalomecânica. Depois fui promovido a chefe de produção e durante esse período eu comecei a fazer um trabalho sem me aperceber, porque eu fazia aquilo por carolice, que era de recomendar a alguns empresários que o meu antigo patrão convidava para virem lá à empresa e que me vinham pedir conselhos na área tecnológica. E a determinada altura dá-se aquele clique na minha mente. Espera aí, será que eu posso ganhar dinheiro a fazer uma coisa que tanto gozo me dá para fazer? E associei-me a uma empresa tecnológica perto da indústria, perto da empresa onde eu trabalhava. Eu fazia todo o trabalho, no fundo, de prescrição, de desenho da solução, de aconselhamento, e essa empresa fazia o fornecimento. Agora, acontece, porém, um cenário que me deixou muito desconfortável, e para tentar simplificar isto, imaginemos, Eduardo, eu se combinar contigo que te vou vender uma caixa preta, eu vou-te vender uma caixa preta, ponto final, foi o nosso acordo. Exatamente. Eu não te vou entregar uma caixa azul marinho escuro ou cinzento muito escuro. Não, se foi preto que nós combinamos, é preto que eu te vou entregar, no limite, definirmos se é um preto brilhante, se é um preto mato, o que for. Mas é preto que eu vou entregar. Ora, esta empresa não partilhava destes valores. E isto entrou em conflito com os meus valores e com os meus princípios. E eu disse, chega, eu vou passar a controlar o processo. E então, fiz acordos com alguns distribuidores, fiz acordos com algumas empresas de distribuição e comecei eu a gerir todo o processo, desde a parte de prescrição, não é? No fundo, a parte de desenho das soluções para os clientes, ir buscar os equipamentos à distribuição, preparar os equipamentos, no fundo, preparar as soluções técnicas que depois entregava aos clientes. E é assim que tudo nasce. E nasce de uma forma muito peculiar, não é? Nós sabemos que grandes tecnológicas mundiais nasceram numa garagem. E não só tecnológicas, não é? A Harley Davidson nasceu numa garagem, a Microsoft, a Dell, a portuguesa JP Sacouto, responsável pela marca Tsunami, que muitas pessoas conhecem, e muitas outras empresas que nasceram... A Amazon, estou mal lembrado da Amazon. A Amazon, exatamente. A Amazon, outra grande empresa que... nasceu numa garagem. Ora, na altura, os nossos pais não tinham garagem. E eu e o meu querido irmão, o meu sócio, tivemos que ser criativos, não é? Tivemos que encontrar uma solução. Por isso, tudo nasceu no nosso quarto. Nós tínhamos um quarto grande, era um quarto dos rapazes, um quarto enorme. E um dia eu entrei para o quarto dentro e virei para o meu irmão e disse assim, o Rubem deveria ter para uns 14 anos, penso eu. Eu tenho uns 19, ou teria 15 ou 19. E eu virei para o Rubem e disse assim, mano, vamos ter que transformar este quarto aqui meio escritório, meio quarto, para começarmos uma atividade de informática. E ele olhou para mim, ele estava a jogar na altura, no Commodore Amiga, olhou para mim e disse assim, está bem, mano, pode ser. E é assim que nasce este projeto. Na altura ainda foi, durante 3 anos, uma atividade como empresário não individual, mas depois eu quis profissionalizar. Eu não queria que fosse o Samuel, eu queria que fosse uma equipa, uma empresa que desse continuidade, que desse resposta e que servisse bem todos os nossos clientes. E em junho de 1997 nasce formalmente a sociedade Samsys, que, como podes fazer as contas, fazemos 27 anos de existência agora no mês de junho. E este é uma forma bastante simplicista de resumir o trajeto profissional até aqui. Tenho o privilégio de co-liderar, juntamente com o meu sócio e querido irmão, a Samsys, uma equipa de cerca de 75 pessoas hoje, e temos continuado a crescer ano após ano, e é um grande privilégio. Já exerci durante muitos anos a direção comercial da empresa, entreguei a direção comercial da empresa há alguns anos atrás, e por isso acho que poderei ter alguma legitimidade para falar sobre o tema,
para o qual me convidaste hoje. E que, por sorte minha, tu aceitaste. Olha, Samuel, então diz-me uma coisa. Nesses anos todos em que tu começaste no quarto, não é? No quarto, e que neste momento, portanto, estás com 75 pessoas, pá, quais foram, assim, os maiores desafios que tu enfrentaste, assim, como líder comercial, e como é que também superaste esses desafios, não é? Olha, já agora, eu continuo a ter desafios, hein? Eles continuam a existir. Eu espero que os tenhas até ao fim da tua vida, que é sinal que estás a viver até ao fim, não é? Exatamente. Olha, mas sim, foram muitos desafios. Escolher aqui 2 ou 3 não é fácil. Não é fácil para mim escolher aqui 2 ou 3 pontos desafiantes, mas pá, e se calhar eu arriscaria a dizer que um daqueles que mais foi desafiante para mim, seja como líder a nível geral da organização, seja também durante o período que eu exercia liderança na área comercial. Eu acredito que foi o delegar. Foi um desafio para mim enorme, porque, repara, as coisas cresceram e nasceram. Eu não peguei nesta empresa com uma estrutura já organizada, não é? Esta empresa nasce, era eu, e depois era eu e mais o meu irmão, e depois era eu e o meu irmão e mais uma outra pessoa, e depois mais outra, e depois mais outra, e depois mais outra. Obviamente, durante muito tempo nós tivemos uma estrutura 100% horizontal. 100% horizontal. Até um dia que eu me sentei com o Ruben e disse assim: mano, ou arranjamos uma equipa, arranjamos no sentido de construímos, formamos, obviamente, uma equipa de liderança intermédia, alguém que nos ajude a liderar a equipa, ou nós vamos estourar os dois. Nós não vamos aguentar, não vai haver capacidade humana para continuarmos nós a acompanhar as coisas no dia a dia. E obviamente isso foi um shift muito grande de paradigma, não é? Já antes desse ponto, o delegar tarefas, o deixar de ser eu a fazer, o deixar de eu ter contacto direto com o cliente, para mim foi um enorme desafio. Foi um gigante desafio. A par deste desafio, aceitar e aprender que as pessoas não fazem as coisas como eu. Não fazem. Exato. Não fazem as coisas como eu. É normal tu teres uma certa tendência. Eu estou a dizer que é normal, eu acho que é normal. Se não for, digam por favor. Mas há uma certa tendência, tu desenhas uma coisa, tu vês que tens bons resultados, tu consegues atingir objetivos, tu consegues bons resultados. Eu recordo-me na altura que eu fazia gestão de conta comercial, eu conseguia resultados de vendas extraordinários. Eu sei que isto pode soar presunçoso, mas se alguém duvidar, eu tenho números e factos para suportar e comportar isso em termos de médias. Não em termos pontuais, mas em termos de médias. E quando tu começas a acompanhar uma equipa, quando começas a acompanhar pessoas e as pessoas estão um bocado longe daqueles resultados, tu tens uma certa tendência a dizer: porquê é que não fazes como eu? Porquê é que não fazes como eu? Porquê é que não fazes assim? Porquê é que não repetes estes processos? Estão testados, mais que testados, funcionam. Porquê é que não fazes assim? E isso para mim foi um desafio gigante. Foi muito, muito, muito desafiante aceitar que há caminhos diferentes, há caminhos alternativos, e não quer dizer que estejam propriamente dito errados, são diferentes, desde que os objetivos sejam cumpridos. E isso para mim foi sem sombra de dúvida desafiante. Sim, há outros depois, obviamente, há aqui processos de estruturação, não é? Repara, eu arranquei com este negócio e eu não tinha formação de gestão. Eu arranquei com este negócio e eu não tinha uma formação académica de gestão ou uma formação académica de liderança. Acabei por fazer mais tarde uma pós-graduação no IPAM deste tema já agora. E foi uma experiência maravilhosa. Depois de tantos anos a fazer a prática e fazer um percurso de aprendizagem, um percurso de tentativa e erro, um percurso de conversar com muitas pessoas, ouvir a opinião de muitas pessoas, ler muitos livros, estudar muitos livros, fazer muitos cursos. Depois ir fazer uma pós-graduação no IPAM foi uma experiência giríssima.
E sim. Foi em direção comercial e vendas que exatamente. Eu também fiz com o mesmo corpo docente, mas em Aveiro. Tu foi no Porto, certo? Eu fiz aqui no Porto. Exatamente. E recomendo, mesmo para quem não se está aqui a ouvir, e eu peço desculpa porque o IPAM não está a pagar absolutamente nada, e pode ser noutra instituição de ensino, vale muito a pena por vários fatores. Primeiro, o colocarmos-nos de novo debaixo da avaliação. Não é? Colocarmos-nos de novo debaixo da avaliação dos nossos pares, dos nossos professores. 2, pela troca e partilha de experiências com outras pessoas que provavelmente têm trajetos de vida com algumas similaridades e podermos trocar estas experiências. Olha, o que é que contigo funcionou bem? Como é que tu fizeste? E isto é maravilhoso, isto é enriquecedor, não é? Claro que sim. Pronto, acho que posso resumir por aqui. Epá, podíamos estar aqui o resto do episódio todo a falar de desafios, mas eu penso que passamos a mensagem. Exato. Olha, mas disseste aqui uma coisa que para mim é importante, até para quem nos está a ouvir, que tem a ver com esta questão da aprendizagem. Há uns anos saiu, e estamos aqui só a fazer um pequeno à parte, mas que me parece importante. Há uns anos saiu um estudo do Fórum Económico Mundial, foi em 2020, que era as principais características dos profissionais de uma forma geral, portanto não estamos a falar só de vendas ou de liderança, para 2025. E apareceu lá um ponto que nunca tinha aparecido antes, que era aprendizagem contínua. Hoje, eu falo por mim, eu tenho 45 anos, ok? Se tudo correr bem, eu vou trabalhar até aos 70, no mínimo. Ou seja, eu tenho 25 anos à minha frente em que ou eu me vou adaptando ou então morro profissionalmente. Eduardo, eu estou 100% de acordo contigo. Eu defendo, se assim se pode usar a expressão, eu evangelizo esse ponto junto da minha equipa e junto de todas as pessoas que eu conheço e que posso tocar. E mais, eu pratico. Perfeito. Seria para mim, vou dizer assim, quase que impossível, ou se não fosse impossível, ia ser mais complicado, ou mais complexo, ou mais difícil, superar estes desafios que tenho estado aqui a falar e muitos outros, se eu não estudasse todos os dias. E quando eu digo todos os dias, não estou a querer ser dogmático, não é todos os dias, 100% claro. todos os dias, porque obviamente há aquele dia que tu estás doente, há aquele dia que tu estás cansado, há aquele dia que tu precisas de tirar para o ócio para ti. Mas o que eu quero dizer é, numa base regular, numa base quase diária, eu paro para estudar. Um novo ponto, uma nova matéria, um novo conceito, um novo princípio. Ou, às vezes, pode não ser novo. Às vezes não pode ser novo. Às vezes não precisamos de andar à procura do novo. Não. Às vezes até pode ser um que nós já sabemos, mas nós não refletimos o tempo suficiente, nós não meditamos o tempo suficiente naquele ponto, então nós não conseguimos aplicar ao máximo aquele princípio. Eu acho que isto já aconteceu a todos nós e acho que os estimados que nos estão aqui a acompanhar, certo que já leram alguns livros mais de uma vez, e à segunda vez que estão a ler o livro, como é que é da primeira vez eu não me apercebi deste ponto? Exatamente. Como é que eu não reparei aqui neste detalhe, neste pormenor? Eu li isto, mas a verdade é que mesmo que a gente leia um livro uma semana depois, nós já não somos exatamente a mesma pessoa. Mas quando a gente faz aqui um espaço de um ano, ou de 2, ainda mais. Eu tenho livros que eu gosto de estudar de X em X tempo, eu revejo aquela matéria. De 2 em 2, 3 em 3, ou de ano em ano, eu vou ali, porque eu sei que tem ali pontos interessantes, e eu vou ali reler. E qual é aquele livro que tu consideras assim fundamental para um líder comercial ler? Dentro desses que tu vais relendo? Ui, muitos. Olha, muitos. Eu não vou dizer um, seria muito injusto dizer um. Ok. Apenas num seria injusto, seria extremamente redutor. Até porque são vários. A gente deve de beber em várias fontes. E depois tirar o melhor de cada uma.
Tirar o melhor de cada fonte. Concordo. E acima de tudo, repara uma coisa. Cada um é cada um. Cada ser humano é um ser humano. E esta, para mim, tem sido uma das grandes aprendizagens que eu tenho feito neste caminho, enquanto tenho a responsabilidade de liderar. Não há duas pessoas iguais. E nós não somos iguais a ninguém. Por isso vai haver sempre matérias com as quais a gente encaixa melhor, que se adaptam melhor ao nosso estilo, à nossa forma, que nós aprendemos mais rápido e outras não. Daí até a importância da recorrência. Mas tu tens livros maravilhosos, tu tens livros espetaculares para esta área. Por exemplo, em termos de operacionalidade das vendas, em termos daquilo que é um funil de vendas, um conceito de vendas, os princípios de vendas, há um livro que eu considero obrigatório para qualquer líder e comercial, que é o Livro Secreto das Vendas, do Paulo de Vilhena. Muito bom. Olha, esse já li umas 4 ou 5 vezes. Exato. Meus amigos, quem está aqui, quem está nas vendas, quem faz liderança de venda, este é um livro obrigatório para estudar e é aquele tipo de livros que eu considero estudem mais que uma vez. Porque a matéria não vai entrar toda de uma vez, nós não vamos conseguir assimilar tudo de uma vez, nós não vamos conseguir pôr tudo em prática de uma vez. Por isso é que é importante a recorrência na leitura para, espera aí, este ponto eu ainda não estou a fazer bem. Espera aí, este ponto aqui eu ainda nem sequer testei, eu ainda nem sequer ensaiei, ainda nem sequer modelei aquilo que é a minha realidade. A par disto, e agora se calhar um pouco mais para a estratégia, também não deixem de ler o livro Secreto do Crescimento do Negócio. Também do Paulo Vilhena. Mas a par deste livro, há muitos outros. Muitos outros. Então, se estivermos a falar para a área da liderança, por exemplo, recomendo Dar e Receber, de Adam Grant. É um livro maravilhoso que fala sobre o princípio do dar, não é? Da reciprocidade. Da reciprocidade, que acaba por casar aqui com um princípio bíblico, que é: há mais felicidade em dar do que em receber, não é? Na verdade, quando nós damos, nós vamos acabar por receber muito mais do que aquilo que nós damos. É verdade. E há muitas pessoas que acham que não, há muitas pessoas que tendem a olhar muito para o umbigo, muitas posso estar a exagerar, uma parte, e esquecem-se que quando a gente dá, e dá de forma genuína, não é? Não é aquele dar por interesse, não é pega lá um chouriço e agora amanhã tens que me dar um pernil de porco. Não é isso, não é? Isso é ser interesseiro. Isso não é dar de forma genuína. O que estamos aqui a falar é o dar de forma genuína. Depois também te posso referenciar aqui Leva as Pessoas Consigo, de David Novak. Brutal. Olha, esse não conheço. Lê. Leva as Pessoas Consigo, de David Novak. É maravilhoso. Depois, obviamente, podemos falar aqui de alguns bem mais conhecidos, por exemplo, de Robin Sharma, Um Líder Sem Título. É? Sim, é um clássico. É um clássico. Ou O Líder Come no Fim. Outro clássico. Mas eu esse autor, que é o Simon Sinek, há um livro que eu esse anda sempre comigo, que é O Jogo Infinito. Sim. Eu adoro esse livro. Adoro. Esse ainda não tive a oportunidade de ler, mas gosto muito de Simon Sinek. Gosto imenso. Acho que ele tem insights, ele tem ali algumas ideias que são maravilhosas. Maravilhosas. Tem de grande aprendizagem. Olha, já temos aqui um comentário. E desculpa lá, o Fernando Alegria dizia: como dizia a minha avó, o saber não ocupa espaço. Se até os historiadores estão constantemente revendo os factos da história, porque nós não podemos ler e reler de tempos em tempos. Metanoia. Obrigado, Fernando. Eu suponho que o Fernando Alegria esteja nos a ouvir no Brasil. Suponho. Eu digo pela forma como escreveu e aqui pelo apelido. Fernando, já agora confirma aqui a minha curiosidade. Samuel, então, deixaste aqui grandes dicas em termos de livro e da importância exatamente desta aprendizagem. E é um bocado, Samuel, tu disseste uma coisa que para mim é o segredo de um líder. Que é o quê? É não querer fazer clones
não é? Todos têm que ser como eu. Não é? Portanto, isso é fazer clones. Mas é fazer uma coisa que é, com as características que têm estes meus colaboradores, juntos, vamos então tentar alcançar de uma forma mais rápida os nossos objetivos. Que eu diria que é assim uma mistura de inteligência e humildade. Portanto, não sei se existe a palavra inteligimidade, mas se existir é assim uma coisa parecida. Então aquilo que eu te queria dizer é, sem querermos aqui criar clones, como tu disseste, e que eu, subscrevo, aquilo que eu no fundo queria te perguntar é quais é que achas que são aqueles traços, aquelas características importantes de um líder comercial? Portanto, eu falei aqui em duas, não sei se concordas ou não, a inteligência, a humildade. Enquanto tu pensas, olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa do Fernando Alegria. Está-nos mesmo a ouvir do Brasil, estás a ver? Olha, em São Paulo. Isto é fantástico, ok? Estás tu em Irmesinde, estou eu na Guarda e está alguém a fazer a ponte em São Paulo. Eu acho isto brutal. Perfeito. Beleza! Beleza! Então, Samuel, quais é que achas que são assim aqueles traços, aquelas características de um líder comercial? Olha, para começar, eu acho que podemos, inclusive, esticar um bocadinho mais a pergunta. No fundo, todas as pessoas que fizerem ou tiverem a responsabilidade de liderar equipas, onde se inclui, obviamente, as equipas comerciais, a liderança de equipas comerciais, há vários aspectos que estas pessoas, que já agora, deixa-me dizer-te uma coisa, qualquer pessoa que se chega à frente para assumir a liderança de uma equipa, seja ela comercial ou não, eu dou-lhe os parabéns. Porque são pessoas corajosas. É preciso muita coragem para se assumir uma responsabilidade destas. Porque é muita responsabilidade e é muito exigente. E porquê que é muito exigente? Para começar, ninguém, seja quem for, nasce líder. Ninguém. Podes dizer-me, Samuel, mas há pessoas que têm algumas características ou qualidades inatas que podem ajudar, que podem potenciar. Sim, está bem, vou aceitar que pode potenciar, mas ninguém nasce líder. Isso significa que, repescando o ponto que falamos anteriormente, um líder, para ser bem sucedido, tem que ter a humildade que tu falaste de, tem que estar sempre a aprender. Sempre. Esta humildade de, por mais cursos que eu tenha feito, por mais livros que eu tenha lido, por mais entrevistas e palestras que eu tenha dado, por mais anos de experiência que eu tenho, por mais anos de experiência que eu já tenha nesta função, a gente tem que ter sempre em mente que temos muito mais para aprender do que aquilo que já aprendemos. Temos que ter esta humildade. Temos que ter esta humildade que aquilo que nos falta aprender é infinitamente maior do que aquilo que nós achamos que sabemos. Esse é o primeiro ponto. E ainda correlacionado com esta humildade que estás a falar, uma das outras características que quem tem a responsabilidade de liderar precisa de praticar é o segundo aspecto da humildade que eu falei. Eu falei um aspecto da humildade no sentido de termos que estar constantemente a aprender e o que nós sabemos não é o todo, é uma pequena fração. Depois, é aquela humildade de pedir desculpa. Aquela humildade de reconhecer que falhamos. Não há problema nisso. Quando a gente diz a um elemento da nossa equipa, olha, desculpa, falhei. Olha, desculpa, não te consegui entregar aquela avaliação que me pediste. Olha, não consegui olhar para o relatório que me deste. Olha, não vou conseguir estar naquela reunião. Desculpa. Uma só palavra, pequenina. Pedir desculpa por algo que não correu bem. Às vezes até pedir desculpa por coisas que não são propriamente dito da nossa responsabilidade direta, mas que nós, enquanto responsáveis de equipa, devemos de assumir e puxar a nós eu peço desculpa em nome da equipa. Isso não nos rouba absolutamente nada
da nossa essência. Isso não belisca a nossa competência. Isso não diminui aquilo que nós somos enquanto seres humanos e pessoas. Não nos subtrai absolutamente nada. Antes, pelo contrário. Quando a gente tem este gesto de hombridade, de pedir desculpa, nós mostramos o quão seguros nós estamos naquilo que fazemos, o quanto nós somos seguros de nós, o quanto nós mostramos que somos humanos. Todos os humanos erram. Não é por nós sermos líderes de equipa, CEO, head of department, seja lá o raio que o for. Nós continuamos a ser humanos. Nós continuamos a falhar. E reconhecê-lo humaniza a nossa liderança. Aproxima-nos das pessoas. As pessoas veem que, não, ele é honesto. Ele é sincero. A pessoa é honesta. A pessoa é sincera. E com isso, nós ganhamos a equipa. Nós temos a equipa do nosso lado. Se tivermos a capacidade de fazer isto, e não só, cuidado, tudo e qualquer aspecto que eu falo aqui, todos nós temos de estar conscientes de que isto só funciona se todos estes aspectos forem articulados paralelamente. Eles têm que andar de mãos dadas, têm que andar juntos. A par destes aspectos, também é preciso que o líder tenha a capacidade de entender que uma das suas principais responsabilidades é servir. E agora, Eduardo, e todos os que nos estão a ouvir podem dizer assim, espera aí, mas servir como? Não estou a perceber. Servir como? Então o líder não tem a que orientar e mandar fazer? Certo? Sem sombra de dúvida. É esse o papel. O líder de equipa tem que orientar, delegar, responsabilizar. Não é? Agora, por que é que eu digo servir? A essência aqui está em que o papel do líder, ou um dos grandes papéis do líder, é ajudar as pessoas. Ou seja, usando aquela expressão que não é minha, mas que muitos de nós conhecemos, que é o líder não é responsável pelos resultados. O líder é responsável pelas pessoas. E as pessoas vão produzir os resultados. Ou seja, qual é este servir aqui que eu me estou a referir? É o servir de cuidar das tuas pessoas. É o servir de cuidar das tuas equipas. É o servir de, como tu dizias muito bem anteriormente, conhecer as pessoas. Conhecer as diferenças. Conhecer como é que eu tenho que falar com este ser humano para o inspirar à ação, para o inspirar a atingir os resultados que é preciso, para o inspirar a fazer aquilo que é necessário ser feito e que ainda não foi feito. É compreender o estado emocional das pessoas, é desenvolver competências de inteligência emocional para conseguir perceber isto que eu estou aqui a falar, não é? Olhar para a pessoa, perceber qual é o seu baseline, perceber quais são as diferenças ao baseline, não é? E depois fazer todo um trabalho de modulação da comunicação para que essa comunicação seja eficiente e eficaz. Tentando resumir, nós temos que cuidar das nossas pessoas. Nós temos que as ajudar. E ajudar que fique bem entendido que não é pegar no peixe e dar-lhes o peixe. Pese embora às vezes possa ser necessário pegar no peixe e dar mesmo o peixe direto. Pode haver esses momentos. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é arranjar a cana, comprar a cana, o fio, o anzol, o carreto e ensinar a pescar. E isto é uma analogia que toda a gente conhece, não é? Da importância de ensinar a pescar. Agora, como é que nós fazemos isto, de ensinar a pescar? Não é? É um trabalho grande, é um trabalho de perceber onde é que a pessoa está. Qual é o seu nível de competências? Qual é o seu nível de desenvolvimento? Como é que está a sua autoconfiança? Qual é o drive desta pessoa? O que é que a faz mover? O que é que ela procura? Quais são os seus objetivos de vida? E então pegar nisto tudo e conseguir
fazer, entre aspas, não é? Se assim se pode usar a expressão, fazer aqui uma receita, fazer aqui um cozinhado bem temperado, não é? Com os ingredientes certos, os ingredientes introduzidos no momento certo, o levantar do lume no momento certo. Não é pôr o lume toda à força que vai queimar as coisas, não. É pôr ali no lume, no momento certo, ir introduzindo os ingredientes no momento certo, ir mexendo os ingredientes e depois sai ali uma refeição bem confeccionada, uma refeição super saborosa, cheia, plena de sabores e de aromas. E isto depois são os frutos, não é? São aqueles frutos que tu vês. Eu recordo-me de pessoas que entraram na nossa equipa e que, pronto, tinham as suas características, não vou estar aqui em nomes, mas olhar para o que elas eram quando entraram e olhar para o que elas são hoje, não é? E neste processo às vezes também é preciso uma certa fé, um certo acreditar, se pode assim dizer, não no sentido religioso, obviamente, mas aqui mais no sentido de acreditar nas pessoas, de olhar para as pessoas, fazer uma avaliação, no fundo, e dizer assim, espera aí, eu sei até onde é que tu consegues ir. Se calhar tu ainda não estás a ver onde é que tu consegues ir. Mas eu sei até onde é que tu consegues ir. Por exemplo, eu posso te dizer que atualmente o nosso comercial mais bem posicionado, o nosso comercial com mais concretizações, foi uma pessoa que entrou há muito pouco tempo na nossa equipa, foi uma pessoa que veio de uma área que nada tinha a ver com a nossa área de negócio. Veio do setor automóvel. Por isso estás a ver, não tem nada a ver com consultoria, não tem nada a ver com consultoria informática e tecnologias. Veio do setor automóvel. Mas nós conseguimos identificar características nos valores e nos princípios do ser humano. Também conseguimos identificar características no perfil do ser humano e fomos fazendo todo um caminho. Aqui há um grande mérito, obviamente, do nosso diretor comercial, mas eu falo aqui porquê? Porque eu gosto muito de fazer acompanhamento da equipa. E pese embora esta responsabilidade não esteja 100% dos meus ombros, eu gosto de acompanhar as pessoas. E gosto de dar o meu contributo. Eu não sei se lhe poderei chamar de coaching, porque isto é uma buzzword agora, não é? Mas eu vou dizer... Mas, gosto Samuel, muito de fazer um acompanhamento. Gosto muito de fazer um acompanhamento das pessoas, percebes? Conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, mostrar-lhes uma visão de futuro, mostrar-lhes um caminho a percorrer, mostrar-lhes como é que elas podem percorrer esse caminho e depois esperar que a pessoa por ela faça a sua parte, não é? Porque nós não podemos fazer aquilo que só cada uma das pessoas da nossa equipa tem que fazer por elas, não é? Claro. Mas querias dizer, desculpa lá. Nada. Ia-te dizer que tu podes, e deixa-me-te dizer, deves usar a palavra coaching para isso. E digo isso porquê? Porque efetivamente o coaching faz parte de uma das ferramentas da liderança com inteligência emocional que foi criada por Daniel Goleman. Ele fala mesmo no coaching para ajudar a crescer a equipa. Portanto, estou de acordo contigo, o coaching é uma palavra que está usada, mas que deve ser usada para aquilo que é. E aquilo que tu fazes é efetivamente coaching, ok? Portanto, acho que deves e fazes muito bem. Mas já agora, diz uma coisa, e aqui as reações das pessoas têm sido entusiasmantes. Temos aqui o Fernando Alegria, mais uma vez, a dar os parabéns pela questão da humildade. Temos aqui a Sandra Matias a demonstrar e a concordar contigo. Agora, vamos fazer aqui uma coisa, ou seja, estão as pessoas lá em casa a dizer assim, o que o Samuel está a dizer é brutal, é verdade, mas estamos a falar aqui um bocadinho, se calhar, no campo teórico. Então, aquilo que eu gostaria de dizer é, Samuel, no teu caso, como é que tu motivas, como é que inspiras a tua equipa a alcançar aqueles resultados excepcionais que vocês têm alcançado, tal como eu expliquei no início deste novo podcast quando eu te apresentei? Olha, eu identifico que há alguns princípios pilares que são a base para a construção da casa propriamente dita.
Okay? E vamos considerar que aqui a construção da casa é a construção da equipa. A construção e o desenvolvimento das pessoas que estão com a equipa. E aquilo que temos falado aqui são alguns dos aspectos das abordagens do dia-a-dia, das coisas práticas que se fazem no dia-a-dia, do acompanhamento, do coaching, de todos estes processos. Agora, para que isto funcione, ou para que isto atinja resultados mais interessantes, há coisas que nós temos que trabalhar primeiro, todos nós que temos esta responsabilidade de liderar equipas. Eu começaria por um princípio estrutural, um daqueles pilares de sustentação da casa, que é a integridade. Ok. A integridade. Ou seja, tu tens que mostrar e ser, mais do que mostrar, peço desculpa porque a expressão não foi feliz que me saiu. Tu tens que ser, e se tu fores, se é mesmo assim, o mostrar é natural. O mostrar acontece no dia-a-dia. É a prática. É aquilo, são os exemplos, não é? E porquê que eu digo que temos que ser íntegros e já agora, não é? A integridade é sermos um só, não é? A integridade é não termos duas caras, duas faces, não é dizer hoje uma coisa e amanhã, só porque aparentemente me é mais conveniente algo diferente. Ai, não foi isso que eu disse, tu é que percebeste mal. Não, o que eu queria dizer era isto, assim. Epá, não. Se tu dizes sim, é sim. Se tu dizes não, é não. E reparem que isto não tem nada a ver com eu tomo hoje uma decisão, mas entretanto há novos desenvolvimentos, nova informação e eu tenho que ajustar a minha tomada de decisão. Não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é, olha, se tu fizeres isto, eu comprometo-me a fazer aquilo. É para acontecer, ponto. Exatamente. Olha, no dia X eu vou-te entregar o relatório. É para entregar o relatório. E se porventura eu não conseguir entregar o relatório, então eu devo praticar o que falei anteriormente. Olha, desculpa, não te vou conseguir entregar o relatório no dia X. Vou precisar até dia Y para te entregar. Ou, olha, desculpa, eu disse que estava aqui às 9, mas aconteceu-me este imprevisto e nem sequer te consegui avisar antes. Desculpa não te ter avisado. Mas sermos íntegros, não é? Exatamente. Aquilo que tu te comprometeres, cumpres. Ponto. Acabou. Depois, sermos também o exemplo, não é? Nós não temos legitimidade de pedir à nossa equipa que a nossa equipa faça coisas que nós próprios não fazemos, não é? É verdade. Ou melhor, nós podemos pedir à vontade. Nós podemos pedir à vontade. Não é? Temos poder, entre aspas, para poder fazer, mas temos legitimidade? Não. Não é? A par disto, não é? Os pilares que falamos da humildade, e um outro muito, muito importante, que é o demonstrarmos preocupação genuína com as pessoas que estão na nossa equipa. Exato. Preocupação genuína. Preocupação em os querer ajudar. Se tu tiveres estes 4 pilares, depois o resto são aspectos operacionais. São coisas operacionais. Não é? São coisas que tu fazes, que aprendes. Mas estás ali o dia-a-dia. Depois, outro aspecto super importante para ajudar a equipa a chegar a resultados interessantes é o empoderamento da equipa. O empoderamento da equipa. Não é? O que é isto? É tu desenvolveres a capacidade de mostrares que confias e que acreditas na equipa. Pese embora às vezes o teu feeling até possa ser, eu duvido que isso vá funcionar. Mas se isso não colocar em risco a organização, deves de dar um voto de confiança. E dizer, ok, força lá nessa ideia. Executem essa ideia. Vamos ver os resultados dessa campanha. E às vezes até és surpreendido. Claro. E aprendemos.
às vezes até és surpreendido. Pronto. Obviamente, eu aqui tenho uma abordagem muito simples. Se eu vir que aquele tipo de estratégia pode colocar em risco a estrutura da empresa, aí eu veto. Eu uso o meu direito de veto, se assim se pode usar a expressão. Exatamente. Ou ajudo, ou, se o tempo me permitir, se houver tempo, ajudo primeiro as pessoas a raciocinarem os prós e os contras. Os benefícios e os riscos. Fazer, no fundo, uma análise SWOT. E se a pessoa, ao fazer esta análise, ela própria concluir, realmente é melhor fazermos de uma maneira diferente. Vamos até pegar nesta ideia, mas vamos evoluir aqui esta ideia para uma ideia mais refinada para mitigarmos esse tipo de riscos. Não é? Claro. Agora, quando não há tempo, eu digo, não dá para ir por aí. Não dá para ir por esse caminho. Vamos antes por outro caminho. E mais uma vez, depois, se houver tempo, explico o porquê do caminho, ajudo as pessoas a entender porque é que é mais benéfico irmos por ali. Mas havendo a possibilidade do investimento de aprendizagem, eu dou preferência ao investimento de aprendizagem. Porquê? Porque aquilo que a gente vive, nós aprendemos muito mais do que às vezes a ler um livro. Exatamente. Nós passamos por o processo. Não é? Nós passamos por o processo. E o nível de aprendizagem no processo é maior. É verdade. E ganhamos novas competências, novos conhecimentos. E nós, enquanto líderes, até aprendemos a fazer de uma forma que não sabíamos antes que havia. Okay? Olha, Samuel, já passaram quase 50 minutos. Olha, temos aqui uma questão interessante do Fernando. Não sei se queres abordar. Fernando, deixa-me ver. É aqui. Deixa-me ver. Samuel, vejo que ainda existem alguns líderes que têm receio de compartilhar os seus conhecimentos e desenvolver as habilidades de outros membros da equipa, porque têm medo de que essas pessoas possam superá-los ou substituí-los no futuro. A chamada velha escola de líderes, que na verdade foram apenas chefes. Fernando, queres comentar, Samuel? Comento sim, com todo o gosto. Sim, Fernando, não poderia estar mais de acordo com esta expressão. Nunca deixaram de ser chefes. Nunca deixaram de ser chefes. Porque uma das grandes responsabilidades de quem exerce liderança, e ainda não foi falado, mas uma das grandes responsabilidades é formar outros líderes. Formar outros líderes. Eu, após aquele grande desafio que tive, que já partilhei aqui com todos, de delegar, eu depois, mais tarde, eu aprendi algo crítico nas organizações, que é, se eu encontrar alguém que possa fazer parte das funções que eu estou a fazer para eu subir na hierarquia, e quando eu digo hierarquia, eu já vou explicar o que eu quero dizer, é o melhor investimento que eu posso fazer. É o melhor investimento que eu posso fazer. Um líder de topo de hierarquia, e aqui não estamos a falar de divisas, não é nada dessa história. Não é Exatamente. isso. É no sentido de os CEOs das empresas, os líderes das empresas, têm que tratar de várias coisas, obviamente. Mas aqui vamos falar de algumas que são críticas e estruturais. Serem os guardiões da cultura. Os guardiões da cultura. Os defensores da cultura da empresa. Todas as empresas têm uma cultura, não é? Exatamente. E como dizia Peter Drucker, a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. É verdade. A cultura que existe na empresa domina por completo qualquer estratégia que se queira montar que não esteja alinhada com a cultura. Uma estratégia alinhada com a cultura, espetacular. Uma estratégia que vai no sentido contrário à cultura, esquece, a cultura vai comer a estratégia. Mas isto puxando onde? Sermos os guardiões da cultura. 2, nós temos que pensar no negócio. Nós temos que parar e tirar tempo a pensar no negócio. Pensar como é que podemos otimizar o negócio. Parar para pensar como é que podemos ajudar mais as nossas pessoas. Mas se não desenvolvermos outras pessoas para fazer aquilo que nós já estamos a fazer, como é que a organização cresce? É impossível. As pessoas que têm a mentalidade que o Fernando falou estão a condicionar o crescimento das suas empresas. Estão a impedir que as empresas cresçam. Por isso,
eu nunca tive receio de ensinar. Eu só gostava que conseguissem aprender mais rápido para eu poder ir para outras funções. Era o que eu gostava. O meu sonho é que as pessoas pudessem aprender mais rápido para poder ir para outras funções, para outras tarefas, para eu evoluir para outros caminhos. Mas, repara, eu pratico isto desde o tempo em que eu era chefe de gabinete técnico e eu formei uma pessoa, durante um ano, que ficou a fazer as minhas funções de chefe de produção. Eu ensinei tudo aquilo que eu aprendi em 6 anos de experiência, transmiti-lhe e ensinei-lhe num ano. Entre aspas, tudo os supostos segredos, aqueles pormenores que fazem a diferença, ensinei tudo. Porque, mais uma vez, na vida, quando tu mais dás, mais abres a porta para receber. Por isso, as pessoas que pensam que líderes da velha guarda é um erro. Olha, há aqui, isto nem sempre o LinkedIn manda os comentários todos aqui para o StreamYard, às vezes há aqui umas falhas. E há aqui uma pessoa que é Carla Martins, não sei se conheces, é uma especialista em LinkedIn, em que ela diz assim: Samuel, podia dizer o nome novamente do autor que fala sobre o livro do Dar? Adam Grant. Okay. Adam Grant. Ok, já está. Carla, já está, mas eu, quando lançar isto nas plataformas digitais, eu vou colocar todos os livros no resumo do podcast que o Samuel partilhou connosco. Está aqui a palavra dita e gravada, para que não haja aqui dúvidas nenhumas de que me fiz entender mal. Clarinho como tudo. Samuel, olha, faltam 7 minutos para o fim do nosso episódio do podcast. Isto passa a voar. E quando passa a voar é sempre bom sinal, não é? É sinal de que a conversa foi boa e por aquilo que as pessoas estão a partilhar connosco, a conversa efetivamente está a ser boa. Mas o que é que eu neste momento peço? Eu vou pedir às pessoas que todas as dúvidas, todos os comentários, perguntas que queiram colocar ao Samuel, por favor, deixem aqui nos comentários. E, entretanto, eu quero falar com o Samuel sobre uma coisa em que todos os líderes deveriam marcar presença, eu diria, obrigatoriamente. E estou a falar em concreto de quê? Estou a falar em concreto do DDC 2024. Que, Samuel, eu vou-te dizer uma coisa. Isto é... Como é que eu vou dizer? É mais um exemplo da importância da disciplina e da consistência. Eu não fazia a mínima ideia que vocês já tinham 11 edições. Que eu acho isto brutal. Porquê? Porque agora as pessoas falam, a SAMSIS organiza um DDC que mete 5.000 pessoas, 7.000 pessoas em Gondomar. Mas ouvimos isto há 3, 4 anos. Falo eu por mim, se calhar a ignorância é minha. Pronto. Mas, Samuel, fala-nos um bocadinho do TDC e o que é que as pessoas podem esperar em 2024. Obrigado. É um tema que me é muito querido, como deves imaginar. E falando do DDC, eu tenho que obrigatoriamente começar por falar pela origem. Porque é que isto nasceu? Isto nasce, a primeira edição acontece em 2012, mas na verdade isto nasce em 2011. Em 2011 foi um ano extremamente desafiante para a sociedade portuguesa. O ano em que penso que nos recordamos a entrada da ajuda financeira internacional, foi um ano com grande tensão social, grande tensão nas pessoas. E quer eu, quer o Rubem, pelo acompanhamento muito próximo que nós fazemos dos empresários, nossos conhecidos, nossos amigos, ouvíamos um certo discurso de lamentação, quase que de atirar a toalha ao chão, de queixume, e nós fazíamos sempre um acompanhamento, não é? Deixávamos as pessoas desabafar, porque é importante, mas de seguida, normalmente, o que é que nós fazíamos? Perguntávamos, é verdade, os desafios estão aqui à nossa frente. Não querer ver os desafios é querer ser mais cego do que os invisuais. Mas exatamente. A questão é, o que é que tu vais fazer? Vais continuar a falar? Vais continuar a queixar-te? Ou vais fazer alguma coisa? Vais procurar um novo nicho de mercado? Vais reposicionar a tua oferta? O que é que tu vais fazer? Porque se não fizeres nada diferente, a tendência vai ser piorar.
E nós percebemos que isto ajudava algumas pessoas, entre aspas, a pensarem na situação. E, mais do que pensarem, a agir, a fazer. Porque é importante. A vida é repleta de desafios, mas a gente não pode ficar parado à espera que eles ultrapassem. Concordo. Então, a determinada altura surgiu a ideia de levarmos este, entre aspas, agitar das mentes, não é? Ajudar as pessoas, no fundo, inspirar as pessoas a fazer, a agir, a não ter receio, a ganhar coragem de fazer aquela formação, de arrancar com aquele projeto, de arrancar com aquele negócio, não é? De fazer. E decidimos organizar, muito a medo, muito a medo. Nós nunca na vida tínhamos organizado um evento. E organizámos pela primeira vez este evento em 2012, no polo da Foz da Universidade Católica, no auditório Lídio Pinho, e organizámos tudo com aquilo que se chama com a prata da casa. Nós não tínhamos recursos para contratar uma empresa de organização de eventos, não tínhamos recursos na altura, não tínhamos budget, então vamos fazer nós. E lá iniciamos o processo. O que é certo é que nessa primeira edição tivemos 320 pessoas. O evento foi crescendo, e na última edição tivemos mais de 3.000 pessoas lá presentes. Neste momento já temos mais de 3.500 pessoas inscritas para presencial e mais 700 para online, vindas de vários pontos e quadrantes do mundo para assistir a este evento. Como tu falaste muito bem, temos 11 edições, não temos 12, porque no ano de pandemia não fizemos, obviamente. Não fizemos. Não houve condições para fazer presencial, porque senão teríamos hoje já 12 ou 13 edições, mas temos 11, vamos fazer a 12ª este ano, e tem sido um caminho muito gratificante, porque começou com 320 pessoas e era uma manhã, hoje é um dia todo, começou com 2 oradores, hoje temos, para a edição de 2024, 8 palestrantes, temos 8 palestrantes, cada um com diferenças de experiência de vida, mas que venham todos partilhar connosco ideias, experiência sobre o tema central, compromisso. E nem por acaso, uma das coisas que faz termos equipas comerciais com sucesso é se as equipas estão comprometidas, se há compromisso. Compromisso de fazer bem, compromisso de ser eficiente, compromisso de ser eficaz, compromisso de concretizar as metas que são desenhadas em equipa. Por isso, convido todos a poderem estar presentes neste evento. É um evento gratuito, mas que requer inscrição obrigatória para todo e qualquer participante. E porquê é que nós o fazemos já agora? Eu expliquei um pouco da origem, mas o motor por detrás disto é o dar. O motor que nos leva a organizar isto. Reparem que isto é uma iniciativa que nós fazemos pro bono. Nós não cobramos um único euro aos participantes. Nós queremos levar valor. Nós queremos dar valor à sociedade. Este evento é aberto à sociedade em geral. Qualquer pessoa pode se inscrever, independentemente de se algum dia venha a ter algum tipo de relacionamento comercial connosco ou não. Não é isso que é importante. O importante é levar ideias, levar experiências, levar conhecimento que ajude todas as pessoas que componham o tecido empresarial português a serem melhores, mais eficientes, a serem melhores profissionais. E é isto que nós pretendemos com este evento. Por isso, estão todos convidados. Inscrições em ddc.samsis.pt ou, como está aqui no rodapé, mais o link completo. Está aqui, o Eduardo fez o favor de colocar aqui o link. Obrigado, Eduardo. Nada. Olha, Samuel, mas disseste uma coisa importante, porquê? Porque nós neste episódio tivemos pessoas que se inscreveram do Brasil, tal como eu te comentei, portanto 50% foi do Brasil, mas também temos inscrições de Angola e de Moçambique. Isto tudo para dizer o seguinte, quem nos quiser ouvir e tiver interesse nestes convidados de luxo que vai haver este ano, ou seja, Sofia Castro Fernandes, o Tarantini, a Rita Pissarra, temos depois o Paiá Garta, que tem uma história de vida muito, como é que eu vou dizer? Inspiradora. O Ricardo Costa, a Isabelinha, como é conhecida, não é? A Belinha, o Fred Cante Castro e a Madalena Carey,
quem tiver interesse em ouvir estes oradores de luxo, ok? Mesmo que esteja nestes países ou noutros que nos possam estar a ouvir, podem também, eu também suponho que o Samuel não se vai opor, em eu deixar também o link no podcast para quem se quiser inscrever. Por favor, Okay. deixa, agradeço muito. Então, sendo assim, e voltando aqui ao nosso tema, temos então aqui o Renato Leão a dizer obrigado, Samuel, por esta partilha de valores. Temos então o Fernando Alegria a dizer muito obrigado pelo tempo e pela partilha de informação e aprendizagem. Portanto, Samuel, eu quero-te agradecer muito, muito, muito a tua participação. E, olha, peço-te só um favor, não saias aí de atrás da cortina que nós já nos despedimos, está bem? Então só um Combinado. segundo. Então, meus caros, muito e muito obrigado. Obrigado pela vossa participação, obrigado pelo vosso apoio. Nós, na próxima edição, no próximo episódio, melhor dizendo, vamos ter uma convidada que vai ajudar-nos a explorar todos os conceitos sobre o neuromarketing. Portanto, estejam atentos ao lançamento do próximo episódio. Em relação à inscrição, está aqui a inscrição, então, para o SAMSIS deste ano. Um forte abraço e, já sabem, papel e caneta na mão, porque já têm aqui mais um plano de ação. Um forte abraço.